Carlos por essa linda música. Muito obrigado ao pianista também por nos trazer esse momento especial. Boa noite a todos. Tudo bem? Ei, tudo bem? Ok. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a você e a sua família e a cada um de nós nessa noite especial. Nós queremos também cumprimentar os que estão vindo pela primeira vez e queremos louvar a Deus porque esse fim de semana está sendo uma grande bênção, uma grande inspiração para todos nós. E no próximo final de semana estaremos aqui outra vez para continuar na próxima sexta e também no próximo sábado, certo? Queremos agradecer aqui a presença do pastor Magdiel Pérez, que é meu amigo de muito tempo, a sua família, também os demais colegas que eu mencionei já ontem e voltaram aqui hoje. É muito bom tê-los aqui. Não vou esquecer da história, fiquem tranquilos. Porque o pastor Barroso me falou assim, escuta, o cara está até agora com a arma na cabeça. Não, mas no final do culto vamos resolver o que é. Só vai ser no final para ninguém sair antes. Aí vamos falar só no final, né? Bom, antes da gente entrar no tema dessa noite e falar com os nossos amigos internautas, eu só queria lembrá-los o seguinte. A palavra de Deus deve ser pregada a tempo e fora de tempo. O objetivo de uma igreja não é só ter um grupo de pessoas que entram para adorar. Nós temos que entrar para adorar e sair para servir, sair para testemunhar, sair para ganhar almas. Lembre-se que a mensagem de Deus é para o filho pródigo que saiu de casa, mas é também para o irmão do filho pródigo que ficou em casa. Então, o propósito desta igreja aqui, esse templo, esse santuário no qual estamos, é sim a gente vir aqui para adorar a Deus, mas é também cumprir a missão. Vocês sabem que muitas pessoas ficam esperando os acontecimentos trágicos para dizer assim, Jesus está voltando, né? Muitas pessoas, quando ouvem falar de tragédias e muitos problemas, pessoas cristãs, elas associam todos os problemas do mundo e diz, Jesus está voltando. E está correto, porque a Bíblia fala sobre isso também. Mas o fato é que, quando a Bíblia fala das tragédias, das guerras, dos problemas todos, sabe como ela termina? Ela termina falando assim, mas ainda não é o fim. Né? Sabe quando é que quando a Bíblia fala assim, é o fim? É quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Então, quando a gente ouve falar de coisas ruins, tipo terremotos, incêndios, inundações, a barragem de Brumadinho lá em Minas, e de repente uma tragédia numa família, uma tragédia numa escola, um problema, sei lá, de guerras, a gente fica assustado com essas coisas, como hoje, por exemplo, caiu o avião ali da Ethiopian Airlines, e mais de 100 pessoas morreram. Então essas coisas catastróficas, terríveis, mexem muito com a gente diz assim, olha, é o fim, nós estamos no fim e tal, e Jesus está voltando. Mas a verdade é que quando a Bíblia fala da pregação do evangelho, aí ela diz assim, então virá o fim. Então quando você ouvir um testemunho de alguém que se converteu, isso é tão impactante, porque isso anuncia a volta de Jesus. Quando alguém é batizado, também anuncia a volta de Jesus. Quando alguém se converte, se arrepende e tal, também está relacionado diretamente à volta de Jesus. Muito bem, agora vamos entrar no tema de hoje. Ok, o tema de hoje é a revelação que transforma. E para a gente começar esse tema, eu quero convidar os internautas e também os irmãos aqui presentes a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler dois textos, duas partes da Bíblia. A primeira é Lucas 15 e a segunda vai ser Apocalipse 21. Mas primeiro vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 3. Repetindo, Lucas 15, verso 3. Diz assim. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo,
e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora vamos ler a outra passagem, de uma vez. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versículos do 1 até o 4. Esse é um capítulo maravilhoso. Capítulo 21 de Apocalipse, de 1 a 4, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu marido, para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque essas coisas são coisas passadas. Até aqui. Essas são duas partes da Bíblia bem conhecidas. E quando os textos são bem conhecidos, são melhores para a nossa meditação, porque assim todo mundo tem o domínio já do assunto, do conteúdo, basicamente. Então vamos pensar um pouco nessas duas passagens da Bíblia. A primeira é de uma parábola de uma ovelha perdida. E a segunda é de um novo céu e de uma nova terra. Qual a relação que tem da parábola com Apocalipse 21? Aparentemente não tem relação nenhuma, aparentemente. Você lê Lucas 15, lê Apocalipse 21 e parece que são coisas totalmente antagônicas. No entanto, não são antagônicas, elas se complementam. Porque, na verdade, a parábola da ovelha perdida tem dois significados básicos. Normalmente, as pessoas pensam só em um dos significados. Mas a verdade é que existem pelo menos dois significados básicos para a ovelha perdida. A ovelha perdida significa, em primeiro lugar, o ser humano. O ser humano. Em segundo lugar, significa o planeta, o nosso planeta, a Terra. E esse outro significado que eu acabei de falar, nós encontramos o comentário sobre isso, algo mais amplo sobre isso, em um livro que é um comentário da Bíblia, muito inspirado por Deus, chamado Parábolas de Jesus. Esse livro, escrito por Ellen White, comenta essa parábola e diz que a ovelha perdida significa o homem, como diz a Bíblia, e também significa o planeta Terra. E aí você vai perceber que quando a gente fala da terra na parábola, aí já começamos a entender a ligação que tem com Apocalipse 21, porque Apocalipse 21 fala de um novo céu e de uma nova terra. Então você vai percebendo que tem sim um significado, uma conexão, uma correlação. Analisemos um pouquinho a parte da Bíblia, a parábola. Na parábola o pastor tem 100 ovelhas, ele possui 100 ovelhas. E o que chama a nossa atenção é que das 100, somente uma se perdeu. Por que não se perderam as 99 e uma só teria ficado? Por que a parábola diz que 99 ficaram no aprisco, no redil, e somente uma ovelha se afastou, somente uma ovelha se desgarrou, somente uma ovelha se perdeu? Por que somente uma? Se você olhar assim de maneira um pouquinho mais geral na Bíblia, vai perceber que a Bíblia sempre trata o ser humano de forma individual, de forma ímpar. Deus, quando olha para uma igreja como essa, Deus não vê um grupo de pessoas, Deus vê uma pessoa. Quando Deus olha para o planeta Terra, Deus não vê os bilhões de seres humanos, Deus não vê uma multidão, Deus vê o indivíduo, Deus vê você, Deus vê a mim. Deus olha para esse planeta e vê individualmente cada um de nós. Então a parábola da ovelha perdida passa essa mensagem também. Veja que somente uma ovelha se perdeu. E veja que o pastor fez todo o esforço para salvar a única ovelha que se perdeu. E esse detalhe de ser só uma ovelha passa para a gente uma mensagem muito forte. A mensagem é a seguinte: a salvação é individual e a perdição também. Ouviu aí? Ouviu? Copiou? Registrou? Vamos de novo.
A salvação é individual. E a perdição também é individual. Tudo é individual. Portanto, às vezes a esposa quer se entregar a Jesus e o marido diz assim, não, espera para a gente ir juntos. E às vezes nunca vai. O tempo passa, a velhice chega e um acaba prejudicando o outro. É bonito quando a família vem junto, é maravilhoso quando o casal vem junto, é maravilhoso quando a família está integrada, mas quando alguns não querem, você deve ir, porque a salvação é individual. Por isso a parábola apresenta somente uma ovelha perdida. E se você lesse o capítulo 15 inteiro, iria perceber uma segunda parábola que fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e só perdeu uma. E se você continuar lendo, vai ver a parábola do filho pródigo, quando somente um filho se afasta. Então você vai notar que o detalhe é esse, é sempre individual, sempre um, sempre um, sempre um, sempre um. É como se o pastor Barroso tivesse convidado a mim para esta programação especial e tivesse contratado um grupo de pessoas para fazer a transmissão ao vivo e tivesse contratado vários pastores para fazer louvor e para orar e montamos toda uma estrutura e o pastor fez um investimento financeiro e a igreja fez um investimento alto para que nós pudéssemos ter uma programação especial e aí chegamos aqui na primeira noite e não vem ninguém, só vem uma pessoa, só uma. Sabe qual é a leitura que as pessoas fazem? É que o programa foi um fracasso, porque só veio uma pessoa. Essa é a visão que nós temos. Mas o fato é que essa noite eu estou pregando só para uma pessoa. E quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para salvar uma pessoa. E quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar uma pessoa. E essa pessoa é você. É você que está aqui, é você que está pela internet, é você que de alguma maneira está ouvindo essa mensagem. É individual mesmo. As pessoas são únicas. Não há outro igual a você. Lembra dessa música? Não há outro igual a você. Deus fez você e jogou a forma fora. Mesmo as pessoas que são gêmeas não são iguais. São muito parecidas, mas não são iguais. Ok, então a parábola da ovelha perdida, a ovelha perdida representa o ser humano primeiramente. Você sabe que uma ovelha, um animalzinho, falando do bichinho, do animal, literalmente falando, o animalzinho quando está perdido, a ovelhinha quando está perdida, ela sabe que está perdida. Por que ela sabe? Porque ela olha ao seu redor e ela percebe que as outras ovelhas não estão ali. E ela percebe que o ambiente em que ela se encontra não é o seu aprisco, não é o seu redil. Então ela sabe que está perdida, só que ela não sabe o caminho de volta. Ela só sabe que está perdida, mas não sabe o caminho para voltar. E essa é a realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas sabem que estão erradas, mas não sabem como resolver o problema. Por exemplo, uma pessoa que usa drogas, será que ela não sabe que usar drogas faz mal à saúde e que não é a melhor atitude? Claro que ela sabe. E por que continua usando drogas? Será que uma pessoa que bebe, que fuma, não sabe que essas coisas fazem mal à saúde e não é a melhor coisa a ser feita? Sim, ela sabe. E por que ela faz? Será que a pessoa que está traindo a família não sabe que é errado fazer isso? Sim, ela sabe por que faz. Será que uma pessoa que fala palavras feias ou mente, sempre está mentindo, será que a pessoa não sabe que está errado? Sim, ela sabe. As pessoas têm consciência dos seus erros. O problema é que as pessoas dizem assim, ok, tudo bem, eu sei que eu errei, mas todo mundo erra. Todos erram, né? Então, ok, eu errei, mas como é que eu vou resolver? Eu não consigo, já tentei. Qual é o caminho? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? A maioria das pessoas tem consciência dos seus erros, só que não sabem o que fazer para resolver o problema e o que fazer para que ela possa ter uma vida melhor. E por isso, muitas delas continuam no erro. A ovelha sabe que está perdida, mas não sabe o caminho. Quantas e quantas pessoas estão conscientes de que não estão bem, que não estão corretas, que não estão felizes, que não é esse o certo, mas elas não sabem o caminho a seguir. Elas não sabem o que fazer.
Por mais que se trate de pessoas cultas, inteligentes, graduadas, academicamente preparadas, muitas pessoas não têm condições e não têm conhecimento suficiente para saber o caminho a seguir. Essa é a situação da ovelha perdida. E nesse caso, como a ovelha somente sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta, então nesse caso o pastor tem que ir até a ovelha. Veja que nesse caso não é a ovelha que vai atrás do pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha. E esse pastor que vai em busca da ovelha é Jesus Cristo. Por isso que Jesus deixou o céu e veio aqui. Jesus não poderia ficar lá no céu esperando que nós subíssemos até lá para ter uma conversa com ele. Ele teve que vir aqui para se tornar um de nós e para viver como a gente vive, comer o que a gente come, beber o que a gente bebe, andar por onde nós andamos, passar pelo que nós passamos e finalmente morrer na cruz para resgatar a ovelha. Resgatar uma ovelha não é uma tarefa fácil. Salvar uma pessoa não é qualquer coisa. Salvar uma pessoa é o que a gente chama de milagre. Milagre. Uma vez, Jesus falou uma frase que impactou as pessoas do seu tempo. E impacta até hoje. Olha a frase que Jesus falou. Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso causou uma confusão na cabeça dos ricos e uma confusão na cabeça dos pobres. Porque nos dias de Jesus havia um pensamento que dizia assim, que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus e uma pessoa pobre era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Essa era uma crença popular que havia nos dias de Jesus. Aí Jesus vem e fala assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí confundiu todo mundo, porque as pessoas pensavam assim: bom, o rico é abençoado, o pobre não é. E se o rico que é abençoado é tão difícil entrar no céu assim, que ele falou do camelo e da agulha, então se o rico não entra no céu, então coitado do pobre. Aí é que não vai entrar mesmo. Então isso gerou uma confusão. E foi dentro desse contexto que Jesus disse assim, os discípulos fizeram uma pergunta, né? A pergunta foi: Senhor, então nesse caso quem poderá ser salvo? Essa pergunta foi uma pergunta clássica, uma pergunta inevitável. Claro, porque se o rico que é abençoado é tão difícil entrar no céu assim, então coitado do pobre. Aí vem a pergunta: quem é que pode se salvar, Jesus, de acordo com a tua palavra? E aí Jesus fala uma coisa que até hoje as pessoas usam essa frase. Usam erradamente, mas usam. Jesus disse assim: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Essa frase que eu acabei de mencionar, que está em Mateus 19, 26, ela está dentro desse contexto que acabei de comentar. A gente acaba usando esse texto muitas vezes para outras coisas, né? Assim, tipo, você vai conseguir um emprego, né? Não desista, porque para Deus tudo é possível. A gente fala assim, né? Você vai conseguir comprar um carro, porque para Deus tudo é possível, né? Você vai conseguir casar, porque para Deus tudo é possível. Então a gente pega esse texto e aplica para essas coisas também. E não está, assim, não é pecado fazer isso, mas o contexto correto é esse que acabei de falar. O contexto correto é de salvação. Jesus diz assim: a salvação é impossível aos homens. É isso que ele estava dizendo. Quando ele fala assim, isso aqui é impossível aos homens, ele está dizendo assim, a salvação é impossível. Nós não podemos salvar uma pessoa, nem uma criança, nem uma pessoa idosa, nem um jovem, nem um adulto, nem uma pessoa religiosa. O homem não pode salvar o homem. A salvação não é uma atividade, uma prerrogativa do homem. Não é o homem que salva o homem, não é a pessoa que salva outra pessoa. A salvação é impossível aos homens, disse Jesus. E Jesus termina dizendo assim: mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação é possível para Deus. Deus pode salvar. Deus é o único que pode salvar. Ninguém mais pode salvar. Então tem salvação para o rico e para o pobre. Foi isso que ele quis dizer. Tanto o rico quanto o pobre podem ser salvos, porque para Deus tudo é possível. Nesse sentido. Então aqui a parábola mostra exatamente isso. Jesus sai do céu, vem até aqui para isso, para mostrar que tem salvação para todo mundo. E não só mostrar, ele vem para resgatar a ovelha. E resgatar uma ovelha não é uma tarefa fácil. Vocês já viram que todos os anos essa igreja, vocês que são aqui dessa igreja, nós também somos, né? Mas alguns estão aqui, outros estão mais distantes. O pastor Davi Barroso, que é o nosso pastor aqui, o nosso líder, com seus anciãos, com as irmãs que ajudam a administrar isso aqui. Todos os anos vocês fazem eventos, né? Vários eventos.
É uma semana aqui, é uma semana ali. Agora tem um programa especial em abril, que é um reencontro imperdível com música, com pessoas, para buscar pessoas afastadas, etc. E depois vem outra atividade, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra. E você vê que daqui a pouco o ano acabou e a coisa não para, é uma atrás da outra e tal. Sabe por que é feito tudo isso? Para achar a ovelha perdida. É para resgatar a ovelha perdida. Então não é uma tarefa fácil assim, sabe? Jesus teve que morrer na cruz para resgatar a ovelha perdida. Mas em segundo lugar, a ovelha perdida significa o planeta Terra. O planeta. De todo esse imenso universo, de todos os planetas que existem no universo, nós sabemos que existem outros planetas em outros sistemas fora do nosso sistema que são habitados. A Bíblia fala sobre isso. Gênesis fala, Jó também fala, Hebreus também fala e Apocalipse também fala. E os livros que comentam esses assuntos também falam de forma muito clara. Então existem outros planetas habitados fora do nosso sistema. E de todo esse imenso universo, só tem um planeta que se afastou dos princípios de Deus. Só tem um planeta que se desgarrou. E esse planeta é o nosso. Então o nosso planeta é a ovelha perdida do universo. Interessante isso. Esse planeta que nós estamos é a ovelha perdida do universo. E o que acontece aqui? Esse planeta é o único lugar no universo que tem farmácia. E que tem hospitais. E que tem cadeias. E que tem orfanatos. E que tem asilos. E que tem remédio. E que tem cemitério. E que tem crematório. Esse planeta é o único lugar no universo que a gente anda com remédio na bolsa. É o único lugar no universo que tem depressão, estresse, medo, angústia, dúvida. Esse planeta, dizia o pastor George Vandeman, que já faleceu, um tremendaço de um pastor, que já faleceu. Ele nas suas pregações dizia, entre outras coisas, ele dizia assim que a Terra é o cemitério do universo. Porque aqui tem gente morta. Então vejam que o nosso planeta, ele é a ovelha perdida do universo. Quando a Bíblia diz que o pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida, significa também que Jesus deixou o céu, os planetas todos e veio aqui para resgatar esse planeta. Então lembra que a ovelha perdida significa duas coisas. Primeiro o ser humano e depois o planeta. E é por isso que a salvação de Jesus na cruz, a morte dele, foi para salvar a mim e a você, claro, mas não foi só para nos salvar, foi também para restaurar, recuperar o planeta. Porque quando o pecado entrou nesse mundo, o diabo passou a ser o príncipe desse mundo por um tempo. Ele passou a ter um certo domínio aqui quando o pecado aqui entrou. Você sabe que o pecado entrou nesse mundo através de Adão e Eva. E como só existiam Adão e Eva, e os dois pecaram, então a apostasia foi 100%. Porque só tinha dois, e os dois pecaram. Então o inimigo teve um certo êxito, temporário, mas teve. Então quando Cristo morre na cruz, Cristo derrota definitivamente o inimigo, e Cristo recupera definitivamente o planeta e todas as coisas. Por isso que o Apocalipse fala assim, agora o reino do nosso Deus, o reino do nosso Pai, pertence a Cristo, diz o Apocalipse. Porque Cristo comprou isso daí com o seu sangue. Então Jesus não só morreu para salvar o homem, o ser humano, como também morreu para resgatar o planeta e para transformá-lo depois num novo céu e numa nova terra. Aí entra Apocalipse 21, foi o texto que a gente leu aqui. E isso é tão profundo, que a gente começa a estudar sobre isso, a gente começa a ficar emocionado. A gente se emociona porque Deus é tão extraordinário que Ele vai mostrando para a gente alguns detalhes e você vai entendendo, o Espírito Santo vai abrindo a mente, daqui a pouco você fala assim, uau, agora eu entendi. Gente, eu queria que todo mundo estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Porque mexe com a gente. Vejam só. Quando Apocalipse 21 fala assim, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí o verso 2 fala assim, vi também a nova Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu, tão bonita como uma noiva se prepara para o casamento. Aí ele vai narrando, e chega no verso 3, quando ele fala assim, e ouvi uma voz dizendo assim,
Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É importante prestar atenção nessa expressão. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Não é assim, ó. Eis o tabernáculo dos homens com Deus. É assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E a frase continua, Deus habitará com eles. Não é assim, eles habitarão com Deus. É, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Veja que interessante. Então, Deus vai morar conosco. Claro, primeiro nós vamos morar com Ele e depois Ele vai morar conosco. Como é que funciona isso? É assim, Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Amém? Amém? Amém. Jesus vai voltar para nos buscar. Aí, Jesus vai nos tirar desse planeta e vai nos levar para onde? Para o céu. Para o primeiro, para o segundo ou para o terceiro? Tem 3 céus. Não tem? Já viu a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, plural. Tem 3. Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Qual deles? Para o terceiro, para a cobertura. Lá em cima. Amém? Nós vamos passar pelo primeiro, pela atmosfera. Vamos passar pelo segundo, pelos astros. E vamos chegar no terceiro, que fica depois do sol, depois da lua e depois das estrelas. É o paraíso de Deus lá em cima. É onde Deus está, onde Ele mora. Então Jesus vai voltar e vai nos tirar desse mundo e vai nos levar para os céus. Amém, irmãos? Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão aí, levanta a mão. Queremos todos ir para os céus, amém? Então Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. E aqueles que não quiserem ir para o céu não vão, ok? Porque tem gente que não quer ir. Então não vamos brigar. Se não quiser ir, não vai, ok. Os que quiserem ir e aceitarem Jesus direitinho, tudo, irão para o céu. Os que não quiserem, não irão. Então na volta de Jesus é assim, Ele vai levar um grupo de pessoas para os céus, são aqueles que aceitaram Jesus, que querem ir para o céu, que se entregaram, e tudo. E aqueles que não aceitaram Jesus, não aceitaram a verdade, não se entregaram a Jesus e tal, esses não irão para o céu, só que vão ficar aqui na terra mortos. A volta de Cristo é um divisor de águas. Ele leva alguns para os céus e outros ficam aqui mortos. E aqui na terra, a partir da volta de Cristo, não vai ter nenhum ser humano vivo. Nenhum. Durante 1000 anos. 1000 anos. Durante 1000 anos, essa terra vai estar vazia, escura, e somente Satanás e os anjos maus estarão aqui. Por isso que a Bíblia fala que Satanás vai ficar preso por 1000 anos. A prisão dele por 1000 anos vai ser nesse planeta, porque esse planeta, durante 1000 anos, vai estar numa condição chamada abismo. E o diabo vai estar preso no abismo, e o abismo vai ser a situação da terra durante 1000 anos. Os filhos de Deus estarão no céu com ele, e os que não aceitaram a salvação estarão mortos aqui no pó da terra. E o inimigo e os anjos maus estarão vivos, mas aqui sem ninguém para tentar. E se o diabo não tem ninguém para tentar, ele está preso. Porque o trabalho dele, o cargo dele, a atividade dele é tentar as pessoas. E se durante 1000 anos não haverá nenhuma pessoa viva aqui, logo não vai ter trabalho, vai estar desempregado. Vai estar preso. O Apocalipse fala preso por 1000 anos. Ok. A terra vai estar vazia, descansando durante 1000 anos. Tudo escuro vai estar aqui. As casas estarão destruídas, os prédios também, esse templo também, a sua casa, os seus bens, a natureza, tudo que tem nesse planeta, tudo vai ser destruído. Essa terra ficará vazia e escura por 1000 anos. Descanso para a terra. Depois dos 1000 anos, quando terminar o milênio, vai descer então do céu a cidade santa, como a gente leu aqui em Apocalipse. A cidade santa vai descer, Jesus vai descer, os salvos irão descer, e aí esse planeta vai ser iluminado outra vez. Então Jesus volta aqui depois do milênio, a cidade santa vem para cá, desce aqui,
os salvos também. E aí quando Jesus descer aqui depois do milênio, a cidade santa também, os salvos também, Jesus vai dar uma ordem e os ímpios mortos, os que não aceitaram a salvação, que estiverem mortos, serão ressuscitados. E aí Jesus vai dar a sentença final para os ímpios e vai dar as boas-vindas para os salvos. Então Jesus vai dizer para os salvos: vinde benditos de meu Pai e recebei o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E para os perdidos, os ímpios, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então nesse dia, depois do milênio, todo o mal vai ser destruído. Todo pecado, todo mal vai ser destruído, vai ser queimado. Sabe quando você pega um monte de lixo e de coisas ruins e você elimina aquilo? Então o mal será eliminado, todo o mal será eliminado. E Deus vai colocar fogo no mal, vai queimar o mal. E esse fogo vai ser misturado com enxofre. E então, depois que Jesus queimar todo o mal, destruir todo o mal, inclusive o autor do mal, também será destruído tudo. Esse mesmo fogo vai ser instrumento de Deus para purificar a terra. E a terra vai ser purificada pelo poder de Deus, obviamente, e vai transformar esta terra numa nova terra. Essa terra vai ser um paraíso outra vez. Essa terra vai estar no nível do jardim do Éden, como Deus havia criado antes do pecado. Deus vai fazer desse planeta inteiro uma nova terra. Interessante isso, né? Uma nova terra. Tudo vai ser feito novo de novo. Tudo. Deus vai transformar isso aqui num paraíso. Só que tem uma coisa muito curiosa. E aí que está o ponto para a gente fechar aqui o sermão. O que é curioso nisso? Curioso é quando você fala do novo céu. Porque quando você fala da nova terra, todo mundo concorda, porque não tem muito questionamento aí, porque todos nós sabemos que a terra está mal, está cansada, tem muito problema aqui, tem muitas coisas ruins aqui. Então você fala que Deus vai fazer uma nova terra, todo mundo concorda que Deus vai fazer uma nova terra, porque a gente está vendo que precisa. Mas quando a Bíblia fala que Deus vai fazer um novo céu, aí a gente fica meio assim, né? Por que vai fazer um novo céu? Será que tem problema também lá no céu? E ele vai ter que fazer outro céu? Então algumas pessoas não conseguem entender direito essa ideia do novo céu. A ideia da nova terra, todos concordamos, ninguém questiona. Mas a ideia de um novo céu, a gente fica pensando, por que um novo céu? Bom, a Bíblia fala realmente de um novo céu. Esse novo céu nada mais é do que o fato de que depois do milênio, o trono de Deus e do Cordeiro, que hoje estão lá em cima, no terceiro céu, depois do milênio, o trono de Deus e do Cordeiro estarão aqui na terra, dentro da Nova Jerusalém. É isso que diz a Bíblia. É por isso que o versículo 3 que eu havia mencionado de Apocalipse 21, o Apocalipse 21, verso 3, fala assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então depois do milênio, quando Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, quando Deus eliminar todo o mal, então Deus vai fazer dessa terra uma nova terra, e a Nova Jerusalém será a capital da nova terra, e dentro dela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E lembre-se que essa cidade vai estar aqui. E o trono de Deus estará dentro. Isso quer dizer que depois do milênio Deus vai dirigir todo o universo a partir daqui, e não mais a partir de lá. Isso é muito interessante. Esse é o novo céu. E essa é a nova terra. E uma vez eu falava sobre isso aí, e uma pessoa me perguntou, uma pergunta muito boa. A pessoa disse assim: mas escuta, quer dizer então que depois do milênio a cidade santa vai descer aqui e o trono de Deus vai estar dentro? Sim, sim, é isso mesmo, está na Bíblia isso. A pessoa disse: mas pastor, justo aqui nesse planeta, Deus vai ter o trono dele aqui? Eu disse: sim, aqui, diz a Bíblia que sim.
A pessoa falou: estou decepcionado. Por que está decepcionado? Não, porque eu pensei que Deus ia colocar o trono dele num outro planeta, um lugar assim, né, diferente. Mas aqui? Como quem estava dizendo, isso aqui não vale nada, né? Então eu tentei explicar para a pessoa o que eu vou tentar explicar aqui. Por que aqui? Porque a nova terra vai ser aqui. E porque o novo céu vai ser aqui. E porque daqui Deus vai dirigir todas as coisas. E porque Deus habitará conosco. E porque o seu tabernáculo estará conosco, como diz o texto. Sabe por quê? Vamos fazer algumas perguntinhas para melhorar a resposta. Em que lugar do universo Jesus nasceu como um bebê? Aqui. Em que lugar do universo Jesus foi perseguido para ser morto quando era criança ainda por Herodes? Aqui. Em que lugar do universo Jesus foi rejeitado e humilhado? Foi aqui. Em que lugar do universo Jesus foi tentado pessoalmente por Satanás? Foi aqui. Em que lugar do universo Jesus chorou? Aqui. Esse planeta tem lágrimas de Jesus nesse chão. Em que lugar do universo Jesus derramou sangue? Aqui. Em que lugar do universo ele transpirou sangue pelos poros? Aqui. Em que lugar do universo Jesus foi preso e julgado injustamente? Aqui. Em que lugar do universo ele foi coroado com uma coroa de espinhos que furou a sua cabeça e mais uma vez derramou sangue? Foi aqui. Em que lugar do universo ele carregou uma cruz e caiu e levantou mais de uma vez? Foi aqui. Em que lugar do universo tiraram a roupa dele e expuseram Jesus ao ridículo? Foi aqui. Em que lugar do universo Jesus foi pregado numa cruz? Aqui. Em que lugar do universo ele foi levantado e colocado numa montanha, à vista de todos, em agonia, gemendo, sangrando e sentindo a dor do pecado meu e seu? Quando ele dá um grito e diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Em que lugar foi isso? Aqui. Em que lugar do universo Jesus foi sepultado? Foi aqui. Em que lugar do universo ele ressuscitou? Foi aqui. Em que lugar do universo ele subiu para os céus e disse assim: eu virei outra vez? Foi aqui. E esse planeta é qualquer coisa? Não. Não tem nenhum lugar no universo tão importante para Deus quanto isso aqui. Porque aqui aconteceu tudo. E ainda está acontecendo. Por isso, esse planeta, como ovelha perdida do universo, também foi resgatada por Jesus na cruz. Ele é o pastor, é o meu pastor, é o seu pastor, que resgatou a ovelha, a mim e a você. E também resgatou o planeta Terra. E colocou harmonia em todo o universo. E trouxe as respostas para as mais terríveis perguntas que as pessoas sempre fizeram. Foi Jesus quem, através do seu ministério, foi quem respondeu cada pergunta. E por isso ele promete um novo céu e uma nova terra. A gente vai meditando, não sei vocês, mas eu vou meditando assim com você, e eu fico com a vontade de ir logo para lá. Primeiro para lá, né? Depois aqui. Vocês não ficam, não? Vocês não ficam assim com desejo de ir para o céu, não? Gente, eu me seguro aqui, sabe, da vontade de gritar. Sabia que eu tenho vontade de dar uns gritos? Assim, mas vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Do desejo que vocês e eu temos de ir para o céu. Não é verdade, irmão? Pode falar. Como nós estamos ao vivo, as pessoas não ouviram a tua pergunta, eu vou reproduzi-la. Ele está dizendo que ele é um leigo. Todos nós somos leigos, né? Estamos aprendendo, né? Todos nós estamos aprendendo.
E ele fala assim, poderia falar um pouquinho sobre os 144 mil? Uau, pergunta excelente essa. Claro, eu posso falar um pouquinho, não posso me deter muito nele, porque senão eu vou sair fora desse tema e a gente não vai concluir direito esse e nem o outro. Mas eu vou responder sua pergunta e depois, se você me permitir, a gente pode ampliar mais em off, tá bem? Esse assunto aqui que fala de um novo céu e de uma nova terra, que fala da ovelha perdida que foi encontrada, que é o ser humano e que é o planeta Terra. Para você entender os 144 mil, tem que voltar só um pouquinho na explicação que eu havia dado. Quando Jesus voltar para nos buscar, aqui na terra vai ter um grupo de pessoas fiéis, vivas. E vai ter pessoas fiéis mortas, né? Se Jesus voltasse hoje, por exemplo, nós estamos vivos. E tem muita gente que já morreu. Então vai ter pessoas fiéis, vivas, e pessoas fiéis, mortas. Os 144 mil são os fiéis vivos. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos e que foram os fiéis, são chamados de 144 mil. Esse número não é um número literal. Ele é um número figurativo, é uma linguagem apocalíptica. Então, por isso que eu respondi assim, são os vivos. A Bíblia, nesse caso, ela não está preocupada com o número literal, mas preocupada com o caráter dos 144 mil, a natureza dos 144 mil, o que eles significam. A Bíblia fala que os 144 mil são aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Aí tem mais detalhes, que a gente só não vai muito, para não sair muito aqui da curva, mas só para não te deixar sem resposta, porque a tua pergunta é muito boa. A gente pode depois até ter um tema, se for o caso, exclusivo sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto importantíssimo. Mas a verdade é que quando Jesus voltar, ele vai levar para os céus os fiéis vivos, que são 144 mil, mas ele também vai levar os fiéis mortos, ele vai ressuscitar os que estavam mortos, fiéis, e vai levar também para os céus. De maneira que os salvos não serão só os 144 mil, serão os 144 mil que estarão vivos, mas tem uma grande multidão de salvos que já estarão mortos naquele dia. Então, tanto um grupo quanto o outro, os dois serão salvos e levados juntos para os céus. Aí começa o milênio. Aí passaremos 1000 anos no céu, aí voltamos à sequência daqui. Passamos 1000 anos no céu, depois a gente volta para cá, a cidade santa, Jesus, os salvos. Aí vem a destruição do mal, a purificação da terra, e aí vem o novo céu e a nova terra. Aí voltamos ao que a gente estava aqui. Tá bem? Tamo junto. Aí Jesus vai então eliminar todo o mal e nos dar um novo céu e uma nova terra. E quando a gente fala desse assunto, a gente realmente se desperta para vários outros detalhes que a gente quer aprender mais, como ele fez. Mas também a gente sente desejo de ir para o céu. A gente sente vontade de ir para o céu. E eu queria que nós saíssemos daqui hoje com mais vontade de ir para o céu, com mais vontade de ter o novo céu e a nova terra. Eu queria que nós saíssemos daqui hoje mais apaixonados por Jesus. Eu queria que você saísse daqui hoje dizendo assim: uau, valeu a pena ter vindo à igreja hoje. A melhor coisa que eu fiz foi ter vindo à igreja hoje. Porque hoje Deus fortaleceu minha fé. Hoje Deus me fortaleceu na caminhada. E você vai ter uma semana diferente. Vai ter uma semana mais abençoada. Vai meditando durante a semana em Jesus e na vida eterna. Em Jesus e na vida eterna. E Jesus diz assim, que para Deus tudo é possível. A salvação é possível. Eu queria que você, internauta, olhasse bem para mim. Eu queria até fazer uma coisa com você, internauta. Eu queria pedir para você olhar atentamente na tela do seu celular ou do seu computador, aonde você estiver assistindo. Mas eu queria que você conversasse comigo um pouquinho. Eu queria bater um papinho com você bem rápido. É a hora do chega mais perto. Alô? Pode me dar um zoom? Me dá um zoom. Chega mais perto. Quando você chegar mais perto, me dá um sinal aí, o câmera. Só me dá um sinalzinho. Chegou? Minha cara está toda na tela? Ok. Você que está em casa, você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você que já anda com Jesus, você que já tem essa caminhada com Jesus, eu gostaria de convidar você a continuar firme na fé, a continuar em oração e em comunhão com Ele. Eu quero convidar você a não desistir dessa caminhada.
Eu quero convidar você a ter no coração essa paixão por Jesus e esse desejo ardente de ir para o céu quando Ele voltar. E você que está assistindo a gente, que ainda não se entregou totalmente, você que tem consciência dos seus erros, dos seus pecados, como a ovelhinha que sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. Se eu estou falando com alguém que diz: pastor, eu sei dos meus erros, eu tenho consciência dos meus erros, eu quero mudar, mas eu não consigo mudar, eu quero ir para o caminho certo, mas eu não consigo ir para o caminho certo. Então você que está nessa situação, não tenha medo de tomar uma decisão. Não fique aí inseguro, indeciso, em cima do muro. Eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje. A decisão de estudar a Bíblia, a decisão de orar mais, a decisão de frequentar a igreja. Se você mora nos Estados Unidos, se você mora na região aqui, na região de Washington, por aqui, perto da igreja, venha para cá. No próximo final de semana estaremos aqui, venha para cá pessoalmente adorar a Deus conosco. Se você mora longe daqui ou em outro país, eu quero convidar você a procurar uma igreja adventista, ir até a igreja, estudar mais a Bíblia, aprender mais, tirar suas dúvidas, se preparar melhor, porque Jesus ama você e Jesus quer salvar você, Jesus quer resgatar você, Jesus quer levar você para os céus, e você é uma pessoa importante para Ele. Você é uma ovelha, é a ovelhinha de Jesus, Ele é o seu pastor, e Ele está chamando você hoje para que você possa começar hoje uma vida nova com Ele. Então você que assiste a gente pela internet, mande para nós uma mensagem e diga da sua decisão. Fale quem é você, de onde você assiste, e diga assim: pastor, eu quero começar uma vida nova, eu quero me preparar para o novo céu, para a nova terra, eu quero ir para o céu com Jesus. Escreva para nós e conte isso. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Nós vamos orar por você e vamos tentar encaminhar alguém para te ajudar a tirar suas dúvidas, para você se preparar para a vida eterna. Amém? É isso. Jesus, quando esteve aqui na terra para salvar as ovelhas, Ele encontrou as ovelhas em situações diferentes. Uma ovelha estava com lepra, a outra ovelha era paralítica, a outra tinha uma hemorragia que não estancava, a outra ovelha estava possessa, a outra ovelha era questionadora, a outra ovelha era cega, a outra era muda e surda. Quando Jesus esteve aqui, Ele encontrou as ovelhas em situações deploráveis. Um era corrupto, a outra era prostituta, o outro era acusador, o outro queria apedrejar a mulher adúltera. Ele encontrou o ser humano assim. E até hoje Ele continua encontrando os seres humanos em situações bem difíceis, como aquele homem que botou uma arma na cabeça do pastor. Ontem eu contei um pouquinho sobre isso, e quem não estava aqui e está assistindo a gente agora deve estar pensando: bom, eu não sei do que você está falando. Então aí você, depois que terminar, vai no site da própria igreja e pega o sermão de ontem e assiste o sermão inteiro de ontem, e aí você vai ver a primeira parte da história e emenda com a segunda de hoje. O pastor foi abordado por um homem em Brasília, e esse homem colocou uma arma na cabeça dele e falou: você é o pastor? Sim, sou o pastor. Ora por mim. Com a arma na cabeça. Só estou voltando um pouquinho a história para ajudar alguns que não ouviram a primeira parte. Aí o pastor, com muito medo, muito apreensivo, ele então falou ok, e começou a orar. E o homem falou assim, lançou a arma na cabeça dele e falou assim: não é aqui que você vai orar, você vai orar na minha casa. E o homem levou o pastor até a casa dele com uma arma na cabeça. Chegou lá na casa, o rapaz falou: pode orar. O pastor começou a orar, o homem lançou a arma aqui de novo e falou: é de joelhos a oração. E o pastor nessa altura já estava apavorado, né? Eu estaria, acho que vocês também. E aí o pastor então diz ok, se ajoelhou, o homem também se ajoelhou, e com a arma na cabeça o pastor começou a orar então de novo. E quando ele começou a orar, o homem outra vez balançou a arma na cabeça dele e falou assim: tá fraca a tua oração, ora com mais fé. Já imaginaram isso? Aí o pastor começou a orar de forma até um pouco desesperada, obviamente, porque essa hora é difícil, né? Você não sabe, o cara pode apertar o gatilho qualquer hora. E aí o pastor fez uma oração com todas as forças que ele podia fazer. Quando ele terminou a oração, o homem desmaiou
Esse homem que estava com a arma caiu, desmaiou. E aí o pastor viu que ele estava assim e deu ali um atendimento para ele. Em seguida saiu a esposa dele que estava no quarto, também todo mundo assustado. Aí vem, ajuda, atende. Quando o homem volta em si, ele simplesmente não lembrava o que tinha feito. Isso é muito estranho. Nós que somos cristãos sabemos o que realmente aconteceu. Muitas pessoas fazem coisas estranhas, mas elas estão possuídas, não estão conscientes. Algumas estão conscientes, outras não. Existem vários níveis de possessão, vários tipos de possessões. E esse camarada simplesmente desmaiou. Quando ele voltou, ele não lembrava o que havia feito. E o pastor contou para ele o que ele havia feito. E esse homem foi atendido pelo pastor aquele dia. Depois o pastor voltou outra vez, e voltou outra vez, e voltou outra vez. E um dia o pastor levou esse homem até a nossa série, nossa semana de evangelismo lá em Brasília, na Central. E aí o pastor me apresentou, o nome dele é Valdir, Senhor Valdir. Me apresentou o Valdir, a gente conversou, tiramos foto, oramos. E ele começou a frequentar a igreja, tudo, fazer estudo bíblico e tudo. E na semana passada, antes de eu vir para cá, nós batizamos o Valdir. Batizamos o Valdir num retiro espiritual, no período do carnaval. No período do carnaval a gente faz os retiros espirituais. E num desses retiros eu fui em um deles, e lá estava o Valdir. E aí eu fiz a pregação e tudo, e ele com a família inteira estava lá, e decidiu pelo batismo. Vou mostrar para vocês o Valdir, tá bom? Pessoal aí, se puder colocar aquele vídeo, por favor. Valdir, seja bem-vindo. É esse de camisa listrada. Da sua filha, da sua família e da igreja, você tomou a decisão mais importante da sua vida. Um dia você colocou uma arma na cabeça desse pastor, e esse pastor orou por você. Hoje a arma que você usa é a palavra de Deus. Foi a arma que ele usou para te evangelizar, e que todos nós usamos para evangelizar. E hoje, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome esteja no livro da vida, para que você seja uma nova criatura, para que você seja também um servo de Deus e possa ajudar a ganhar outras almas. Nós pastores, nós três, como seus amigos e ministros do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, batizamos você com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Amém. É assim, né? Jesus, quando encontra as ovelhas, cada ovelha está de um jeito, né? Uma está depressiva, a outra está possuída, a outra está fora de si, o outro está bem, o outro está mal, cada um está de um jeito. Mas Jesus ama todos e quer salvar a todos. Nesse retiro, nós contamos a história do Valdir em mais detalhes. E ali estavam pessoas que são vizinhos dele, moram na mesma região que ele. Foi muito emocionante isso. Extremamente emocionante. Que maravilha, né? E a última fala dessa noite é assim. É o verso 4, Apocalipse 21, verso 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá dor, já não haverá clamor, já não haverá luto, já não haverá morte, já não haverá nada disso. Porque todas as coisas são passadas. Vamos pensar um pouquinho assim para a gente poder ir embora. Vamos pensar um pouquinho na vida eterna. Imagina como vai ser a vida eterna. Uma vida eterna sem dor nenhuma. Nenhum tipo de dor. Uma vida eterna sem insônia. Uma vida eterna sem remédios. Uma vida eterna sem velhice. Uma vida eterna sem farmácia, hospitais, cirurgias.
uma vida eterna sem nenhum tipo de pecado ou de consequências do pecado. Uma vida eterna de paz, uma vida eterna feliz, uma felicidade total, uma felicidade plena, uma felicidade ao lado de Jesus. Nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos saber tudo sobre o Espírito Santo. Nós vamos conhecer os anjos de Deus. Os anjos. Nós vamos ver os grandes homens e mulheres da Bíblia, como Maria, como Eva, como João Batista, Elias, Enoque, Moisés, Davi e tantos outros. Nós vamos poder sentar com essas pessoas e ouvir suas histórias de salvação. Nós vamos ouvir pessoas que passaram pelo mesmo que nós passamos. Nós vamos viver com o nosso Deus e com os salvos para sempre. A vida eterna não será monótona, tá? A vida eterna não será uma coisa assim chata, como alguns imaginam. A vida eterna vai ser dinâmica. Se você gosta de ter uma vida dinâmica, se você gosta de viajar, se você gosta de passear, se você gosta de aventura, se você gosta de coisas diferentes, então o seu lugar é no novo céu e na nova terra. Porque se aqui nessa terra a gente tem coisas legais, se aqui você pode falar assim, hoje eu vou para Israel, aí você pega um avião e vai para Israel, ou então eu vou para Dubai, vai para Dubai, ou então eu vou para Califórnia, ou então eu vou para Nova York, ou então eu vou para Londres, ou eu vou para Paris, ou eu vou para Alemanha, ou eu vou para Holanda, ou eu vou para outro lugar qualquer. Enfim, você pode viajar nesse planeta aqui, e você pode conhecer muitas coisas aqui, e as pessoas falam, uau, eu amo viajar, eu quero viajar e tal, né? E essas coisas me encantam. Então, se você é uma dessas pessoas, então se prepare para o novo céu e para a nova terra. Porque novo céu e nova terra não vai ter Dubai, não vai ter Nova York, não vai ter Califórnia, mas vai ter planetas. Você fala, hoje eu vou para o planeta tal. Hoje eu quero ir para tal lugar. E vai. A vida eterna não será um negócio monótono, sem graça. Nós não vamos ser robôs, nós não vamos ter amnésia, porque alguns acham que Deus vai passar uma borracha no cérebro das pessoas e elas vão esquecer de tudo e vão ficar lá em cima como pessoas doentes mentalmente, como se fôssemos fantasmas. Não, nós seremos nós mesmos, só que perfeitos. Vamos ser perfeitos para sempre. Vamos desfrutar da felicidade plena, da felicidade, nós não sabemos o que é isso. A gente imagina, mas não sabe o que é isso. Da felicidade total e plena. O que Deus tem para nós é coisa que o olho não viu, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem. O que Deus preparou para você e para mim. É por isso que o que Deus pede de nós é o mínimo. Sabe o que Ele pede? Ele fala, filho meu, me dá o seu coração. Me dá o seu coração e eu vou preparar você para o céu. Sim, nós temos que fazer isso. Eu sei que trabalhar é importante, eu sei que o dinheiro também é importante, eu sei que você comprar, construir, tudo isso tem a sua importância. Eu sei que a maioria veio para cá para ter uma vida melhor, também é importante, está tudo certo, está tudo ok. Mas mais importante do que isso é a vida eterna. Não troque a vida eterna por nada. Não troque a sua salvação por coisas erradas. Não troque a sua salvação por momentos e prazeres. Não negocie a sua fé. Não venda a sua fé por um documento. Não troque a sua salvação por um documento desse país. Seja firme com Deus. Quem é fiel com Deus vai receber bênção nesse país e vai receber a vida eterna naquele dia. Às vezes por momentos passageiros a gente joga tudo para cima. Às vezes por momentos de prazeres físicos ou financeiros ou de outra área, a gente simplesmente joga tudo pro ar. Não vale a pena, gente, porque a vida passa muito rápido. E porque logo logo você vai envelhecer, e logo logo você vai morrer, e logo logo tudo vai acabar. E quando tudo acabar você vai perceber que não valeu a pena fazer loucuras para ter uma vida razoável aqui. O que vale a pena é a gente fazer loucuras bíblicas, do ponto de vista bíblico, para ter a vida eterna. Isso sim vale a pena. Jesus e você, você e Jesus, Jesus e eu e Jesus. Esse deve ser o nosso pensamento. Andar com Ele, viver com Ele, servir a Ele.
É isso que Deus espera de nós. Eu pedi para a Carla preparar uma música nessa linha de Jesus e eu, né? Se quiser vir aqui, pode vir. Jesus e eu e Jesus, né? Você e Jesus, Jesus e você. É isso. Jesus está nos chamando para pensar nessa caminhada ao lado dele. Por exemplo, o Celso, que é o pai da Débora, está nos assistindo agora. Ô Celso, essa mensagem foi para você. Foi para você também, Débora. E para você, Luana, também. E para cada internauta, e para cada pessoa que está aqui. Durante a música da Carla, eu vou pedir para vocês ficarem em pé. E no finalzinho da música, eu vou chamar vocês aqui à frente, todos, tá? No finalzinho. Se sente como eu nesse momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que como eu não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus. Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar. Dá vida para que possa lhe salvar. Seu altitude ou distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e nunca acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você
Obrigado, Carla, por essa linda música. Eu chamei vocês aqui porque nós somos uma família, certo? E nós queremos ir para o céu juntos. Vamos fazer um trato, um pacto, de ninguém ficar aqui? Vamos fazer como se fosse um recomeço. Como se você estivesse aceitando Jesus hoje. Como se você nunca tivesse aceitado Jesus antes. Vamos começar hoje essa nova fase. E a gente vai dizer assim: hoje eu aceitei Jesus de novo. Hoje eu decidi recomeçar. Se eu já estava no caminho, eu vou agora dizer para Deus: Senhor, eu quero continuar mais ainda nesse caminho. Eu quero convidar vocês junto comigo para a gente fazer isso. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos orar mais. Vamos frequentar mais a igreja. Vamos tentar salvar mais pessoas. Quando eu falo tentar salvar, não é a gente que salva, né? É que eu estou dizendo para a gente se colocar nas mãos de Deus, para Deus nos usar, para que a gente possa ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Vamos fazer isso, né? E vamos para o céu juntos. Se tiver alguma coisa que não está legal na sua vida, não importa o que seja, abandone. Mesmo que seja uma coisa bem legal. Mas se não está de acordo com a Bíblia, abandona. Abandona. Seja uma pessoa humilde nesse sentido. Não seja uma pessoa prepotente, arrogante. Não, porque eu faço o que eu quero. Não, porque eu... Nada disso. Sejamos humildes. Sejamos simples. Sejamos cristãos. Não vamos ser pessoas duras assim, sabe? Que intransigente, que não aceita nada. Não, vamos aceitar. Vamos aceitar. O dia que a gente chegar lá no céu, aí a gente vai sentar, nós vamos sentar lá. Aí vamos bater um papo sobre essa noite. Aí alguém daqui vai dizer assim: pastor, aquela noite lá na igreja de Washington, na BR-1, aquilo ajudou para que eu estivesse aqui no céu hoje. É isso aí. Nem que você tenha que sacrificar o teu Isaac. Vamos em frente. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Fechado? Combinado? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Listo, hermanos? Tenemos que ir, ¿eh? Que nadie se quede acá. Solo el diablo, no más. Nosotros no. Nosotros queremos ir al cielo. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo que nos faz entender a Tua palavra e que toca o nosso coração e que nos enche de esperança e que faz a gente sentir desejo de ir para o céu. Obrigado por isso, Senhor. Nós queremos ir para o céu e queremos depois ter o novo céu e a nova terra. E nós queremos ler mais a Bíblia, orar mais, frequentar mais a igreja, guardar os teus mandamentos, abandonar o que tem que ser abandonado. Nós queremos, acima de tudo, andar com Jesus e receber a vida eterna. Abençoe esta igreja, abençoe as pessoas que estão aqui, abençoe nossa família que não está aqui agora. Visita as pessoas da nossa família, porque nós também queremos vê-las no céu. Abençoa também os internautas que estão agora tomando decisões juntamente conosco. Abençoe a tua igreja aqui nos Estados Unidos. Abençoe a tua igreja no Brasil e na América do Sul. E abençoe a tua igreja no mundo inteiro. Que quando Jesus voltar, realmente as pessoas todas que amam a Jesus, possam estar preparadas. Dá-nos uma boa noite, uma ótima semana. E traga-nos de volta aqui, Senhor, no próximo culto, na próxima reunião, de forma especial na próxima sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só um minuto, por favor, só um minuto. Fiquem aqui, só um minuto. Pastor Barroso, por favor. Só um minuto, por favor. Depois que ele falar sobre o próximo culto, aí eu queria que antes da gente sair, nós nos abraçássemos e disséssemos assim para uma pessoa: eu quero te ver lá no céu, tá bem? Só diga isso e dá um abraço. Próxima sexta, 7h30, e próximo sábado, a partir das 10h.
Deus os abençoe. Nos vemos.